Pai querido, nós queremos te agradecer por estar aqui mais uma noite na tua presença, Senhor, com todas as pessoas que estão aqui conosco, Pai. Nós somos pais, somos filhos e queremos pedir-te que a tua graça e a tua unção nos capacite, Senhor, a transitar da forma correta, como filhos e como pais. Por isso eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? É Amém. isso mesmo. Nós queremos que de graça recebemos, de graça nós damos. Então, você quer fazer rapidamente um Vamos resumo? lá, vamos Então lá. tá. Vamos falar bem rápido sobre o que nós conversamos na semana passada, como assim, uma breve introdução para quem não estava, e daí nós vamos continuar a partir, né, digamos assim, ressaltar alguns tópicos, tá? Então, ó, semana passada nós começamos a falar sobre paternidade, né, Sim, identidade e as implicações que a paternidade trazem na nossa identidade, tá? Então, o primeiro conceito que a gente trouxe e apresentou foi o conceito de família como um projeto de Deus, né? E esse primeiro conceito, a gente quis trabalhar para vocês que foi algo criado no coração de Deus. A ideia partiu dele. Quem quis dar ao homem uma companheira foi Deus. Adão não estava se sentindo sozinho. E a partir dali, Deus tinha um projeto para a família. Então, a primeira, a gente pode identificar a família como a célula máter da sociedade, a primeira partícula, a primeira célula, né? De todas as instituições, inclusive da igreja, né, Marcos? É a família. Então, assim, o que a gente quer que vocês entendam? Que quando a família não vai bem, todo o resto também não vai bem. Não vai bem nem o trabalho, nem a empresa e tudo que está vinculado às demais relações, né? Os demais relacionamentos. Também nós conversamos aqui que há uma cobertura espiritual dentro, né? Não só espiritual, como física, emocional, né? Em todas as áreas da vida de um indivíduo que nasce dentro de uma família, né? Que se encontra onde? Na aliança de matrimônio. Então, os relacionamentos que não têm aliança de matrimônio, por exemplo, os filhos não têm essa proteção, essa cobertura. Então, nós também trouxemos esse conceito. Nós também trabalhamos aqui que Deus criou cada um de nós, tanto o homem quanto, né, a mulher e o homem dentro do casamento, ele criou cada um com um papel também, um papel espiritual, um papel emocional, um papel inclusive que vai fundamentar a identidade desses indivíduos, Marcos, que vão nascer e serem criados, gerados, formados dentro desse casamento. Então, eu vou contribuir com coisas como mulher dentro do meu lar, que o Marcos vai contribuir como homem. E são diferentes os papéis que Deus criou, né, para cada um. A nossa influência, aquilo que é, digamos assim, o nosso propósito dentro do nosso lar, ao mesmo tempo que é o mesmo, ao mesmo tempo ele se expressa de maneira diferente. E outra coisa é que nós colocamos aqui, frisamos bem para vocês entenderem que o relacionamento mais importante de uma família, mais importante, na verdade, de toda a sociedade, né, Marcos? É o primeiro de todos, que é o casamento. Então, né, que foi o primeiro relacionamento social estabelecido nas escrituras. Por que nós estamos trazendo tudo isso? Né? Às vezes as pessoas falam assim, vocês ministram só para casais, a gente está ministrando aqui identidade, a gente está ministrando para todo mundo, solteiro, casado, isso aqui é para todo mundo. Né? E isso a gente já ministrou para adolescentes, a gente já ministrou para pais e filhos, quando eu digo filhos, crianças junto. E então isso é válido para todo mundo. Por quê? Porque a tua identidade, é isso que nós estamos tratando aí semana após semana. Identidade. A tua identidade foi o quê? Estabelecida por meio do relacionamento dos seus pais. Então, quem você é hoje está totalmente vinculado a tudo isso que a gente falou, olhando para trás ao relacionamento dos pais e olhando para frente os filhos de vocês.
serão também fundamentados com base na estrutura do casamento aonde eles foram gerados, no relacionamento onde eles foram gerados. Então, assim, às vezes o pai e a mãe se preocupam muito em dar o melhor para o seu filho. Se preocupam vamos garantir o futuro do nosso filho, se preocupam com o financeiro, se preocupam com a educação, se preocupam com digamos assim, até no sentido de levar o filho à igreja, se preocupam com todas essas coisas, mas eles não sabem que a maior influência que os filhos deles terão em toda a vida vai prover desse relacionamento marido e mulher, e não do relacionamento mãe e filho, pai e filho, mas na verdade vai vir, né, provir deste relacionamento, desse primeiro aqui. Então, nós colocamos para que vocês entendam que uma família, quando ela funciona com a centralidade nos filhos, o que ela vai fazer? Ela vai gerar filhos doentes. Ela vai gerar o quê? Adultos egoístas. Ela vai gerar quem? Aquelas pessoas que nós trabalhamos lá desde o primeiro encontro, 1, 2 e 3, as pessoas com a mentalidade parasita. Porque tudo começou lá atrás. Lembrem quando a gente falou lá no início, à medida que nós formos nos encontrar semana após semana, vocês vão começar a entender o porquê dessa mentalidade parasita. E hoje nós estamos aqui descortinando mais uma coisa, na verdade eu diria que a principal delas, que trouxe para você a tua mentalidade parasita, que é, eu quero ser feliz, eu quero casar para ser feliz. Isso a gente já conversou lá na primeira semana, né? Amém. É interessante, a Miriam comentou ali sobre a questão, quando a família não está bem, eu consigo me lembrar momentos em que eu e ela estávamos passando por ajuste, e aí nós desentendíamos e eu não conseguia trabalhar o dia todo. Eu tinha que atender cliente, mas o fato de eu e a Miriam termos nos desentendido estragava o meu dia. Independente de eu estar certo, errado, ela, mas a questão é que quando a família não está bem, a gente não consegue ficar bem, né? Então também o sentimento de insegurança muitas vezes é gerado na vida de uma criança pela falta de uma estrutura do relacionamento dos pais, né? Então a gente vai agora, a Miriam já vai entrar, acredito, já no segundo entendimento que a gente pontuou semana passada, né? Que era a questão de como o Espírito Santo tem características e atributos que a mulher espelha, reflete essas características e esses atributos. Então, assim, o que nós colocamos agora foi, digamos assim, a gente só repassou os tópicos, a gente não entrou nos conceitos de uma maneira profunda, mas a gente repassou os tópicos que a gente trabalhou na introdução desse assunto na semana passada, e hoje nós vamos dar continuidade, né? Agora nós vamos adentrar um pouquinho mais. Então, assim, hoje nós queremos trabalhar com vocês justamente o que nós, enquanto família, refletimos da família celestial. Nós, família terrena, né, eu, o Marcos e o João Marcos, nós, na verdade, nós possuímos traços da família celestial. Mas, Miriam, quem é a família celestial? A família celestial é um conjunto, é uma equipe, eu diria. Uma equipe que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Lá em Gênesis, a gente ouviu aqui o Marcos na semana passada falar que nós fomos formados, né, imagem e semelhança de Deus. E quando a gente vai lá para o versículo de Gênesis, a gente vai ver o momento da criação do homem, quando Deus diz assim: façamos o homem, a nossa imagem. E fica bem claro ali que está no plural. Façamos, nós vamos fazer. O homem, quem? Segundo a nossa imagem, a imagem da nossa equipe. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, os três, essa equipe, os três estavam presentes lá na criação. A gente fala de equipe e a gente fala que os três estavam presentes na criação. A gente vai conseguir identificar Deus Pai lá na criação, que era quem, né, falava, quem dizia façamos o homem, quem dizia haja luz e houve luz, né?
E a gente vai ver a presença do Espírito Santo que pairava sobre as águas e pegava aquela palavra, aquela semente e fazia a partir daquilo acontecer. E a gente vai ver Jesus também, que era quem? O Verbo, a própria palavra que depois lá na frente se torna carne. Então a gente vê a equipe presente, os três ali na criação. E é tão interessante que se a gente não parar para analisar isso, talvez passe batido. E eu quero confessar para vocês que durante muitos anos da minha vida, lá atrás, quando eu não tinha muito entendimento, eu não enxergava de maneira clara essa equipe. A questão é que cada um, digamos assim, possui caracteres diferentes um do outro. De certa maneira, o objetivo, o propósito, a missão era a mesma dos três, né? A missão, aonde eles tinham, o que eles precisavam fazer juntos era a mesma missão, mas cada um teve uma atribuição e um caractere diferente, uma participação diferente nessa criação. E aí, o que nós vamos falar de nós agora? Pensando, trazendo, né, essa visão, esse entendimento da família celestial para a nossa casa. Que temos que ser o quê? O reflexo dessa família. Então, é como se nós fôssemos assim, uma réplica incompleta e imperfeita da família de Deus, né? É óbvio que nós não vamos, justamente por nós sermos seres humanos, mas nós não podemos esquecer que somos imagem e semelhança. Nós somos espelho, nós somos reflexo. Nós possuímos as atribuições, Marcos, as atribuições de Deus. Então, tipo assim, Deus é moral, Deus ele pensa, Deus ele sente, o Espírito Santo também sente, o Espírito Santo também sabe, tudo isso, as atribuições, eles estão em nós. E a gente precisa entender isso, que nós vamos refletir, né? Então, vamos começar pela mãe, pela mulher? Primeiro, eu gostaria que vocês entendessem que o Espírito Santo, né, é uma coisa assim que me mexeu, impactou a minha vida. Eu já falei aqui isso uma vez, mas eu vou hoje trabalhar um pouquinho mais. A palavra auxiliadora idônea, a palavra Ezer, que vem do hebraico, do original hebraico, e que ela significa, ela possui o mesmo significado da palavra ajudador para o Espírito Santo lá no Velho Testamento. A palavra Ezer, que significa ajudadora, é a mesma palavra, ou seja, ali na Bíblia nós fomos chamados de ajudadora da mesma maneira que o Espírito Santo foi chamado de ajudador todas as vezes que o povo de Israel, o povo de Deus, precisou de um socorro. Então, Ezer é a palavra no original hebraico ali, que quer dizer ajudadora, que quer dizer que é a mesma palavra que aparece para o Espírito Santo lá nos momentos que o povo de Israel estava precisando de socorro, Marcos. Inclusive, a palavra Ezer, ela significa socorro. Então, você foi criada como socorro. Você é ajudadora, como o Espírito Santo é ajudador. Nos momentos que eu preciso, que o Marcos precisa, que todos nós precisamos de auxílio, por isso é auxiliadora idônea, você foi chamada para fazer o mesmo papel do Espírito Santo. Olha que forte. Então, quando a gente vai lá, como eu estava falando na narrativa de Gênesis, o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. O que ele aguardava? A semente da palavra. Para quê? Para que ele pudesse trabalhar sobre ela. Para que ele pudesse criar, gerar sobre ela. E da mesma maneira, eu ouvi até esses dias aí o pastor Cote falando alguma coisa, eu vou citar ele, porque, né, seria, digamos assim, muita pretensão minha querer falar algo que foi ele que falou até, aí que eu achei muito interessante, que o homem, ele dá para a mulher uma semente. Deus deu para a mulher, através da palavra, Deus deu para o Espírito Santo uma semente. E o Espírito Santo entregou o negócio, né, feito, aconteceu. E da mesma maneira, o homem vem, e isso é o Cote que fala, essa parte do homem, o homem vem e dá uma semente para a mulher. E a mulher, ela gera,
durante 9 meses aquela semente e ela entrega prontinho um filho para o homem. Pode falar. Não, interessante que as mulheres elas fazem isso de forma natural, instintiva, que é o cuidar, na verdade, né? E aí, quando Jesus volta ao Pai, ele fala: ó, não vou deixar vocês sozinhos, vou deixar um consolador. E essa é uma das características que a Miriam está colocando, vai colocar, da mulher, certo? E até fugindo um pouco aqui do script, mas eu acho que uma das coisas que tem acontecido hoje com as mulheres é que elas estão sobrecarregadas e isso acaba atrapalhando que elas tenham esse espírito consolador para com os filhos. Então, eventualmente, o marido chega precisando de um consolo, precisando de um auxílio, e ela está tão sobrecarregada que ela não consegue fazer esse papel para qual ela foi chamada, né? Mas o Espírito Santo capacita para essa questão, né? Sim. E então depois eu falo um pouquinho, amor, pode. Então, com relação assim à questão da mulher, então, assim como o Espírito Santo ela recebe a semente. E aqui nós estamos falando de gerar vida, mas de gerar também muitas outras coisas. Nós vamos receber a semente, mas dentro do lar é interessante que nós temos o papel do Espírito Santo de nutrir, de gerar, de acolher, né? Inclusive também de proteger, ali principalmente na primeira infância, esse é o papel da mulher, né? E quando eu olho para tudo isso, eu começo a perceber de maneira muito clara que nós mulheres somos administradoras, inclusive a palavra nos fala que nós somos administradoras do nosso lar, mas nós temos um perfil para administração com, digamos assim, um foco nas estratégias. Por quê? Porque vocês vão perceber que o homem, Deus deu para ele uma pegada mais de visão, de direção. E a mulher é a parte, né? Eu até costumo brincar que uma empresa ela funciona muito bem e uma casa, trazendo essa visão de empresa para dentro de casa, quando um homem e uma mulher trabalham juntos. Por quê? Porque o homem tem a visão, ele diz, vamos por aqui, esse é o caminho. Ah, tive uma ideia. Ah. E aí o que acontece? A mulher já começa a pensar em como fazer para colocar aquela ideia, quais estratégias criar, ela já começa a administrar, ela começa a já gerar a ideia. Vocês estão entendendo? Ele dá a semente como Deus e ela começa a gerar essa ideia. Gente, olha que perfeito, olha que lindo que Deus faz. Isso se chama casamento. E a gente poderia usar para tudo, né? Quando um casal entende esse princípio e coloca em prática, com certeza ele vai viver a plenitude da vontade de Deus. Voltando a essa questão, então só para vocês entenderem que o nosso papel de ajudador, eu falei agora de socorro, que o Espírito Santo tem o mesmo significado de ajudador como socorro, igual a mulher, é a mesma palavra. Então hoje a pessoa responsável por ser esse auxílio, esse socorro dentro da tua casa é você. É você, mulher, que está me ouvindo aqui essa noite. E esse é o papel da mãe para um filho também. Principalmente, né, para um filho que está sendo gerado dentro desta aliança de casamento. Então, nós somos responsáveis. Quando a gente para pensar no nosso relacionamento com Deus, quem é a pessoa responsável a nos comunicar as verdades de Deus? Espírito Santo. Então, você reflete exatamente isso também na tua casa. Se na tua casa as pessoas se relacionam bem, elas têm bom relacionamento, comunicação, diálogo, você é a pessoa responsável, porque você é o Espírito Santo. Você é quem recebeu esse caractere, esse dom. Isso é da mulher. Então, quando um filho ele se relaciona bem lá na frente, é porque a mãe teve um impacto muito grande na vida desse filho. Por quê? Porque ela é a pessoa responsável pela área de relacionamentos. Uau, quanta coisa, né? Se a gente parar para pensar, meu Deus do céu, será que nós estamos conseguindo fazer isso? É por isso que nós estamos conversando hoje. Mas aí nós vamos entrar no papel do homem. E eu vou ser sincera assim para vocês, eu amo estudar isso porque eu vejo assim o quanto nós, na verdade,
desconhecemos isso ou às vezes conhecemos, mas não vivemos a prática disso. Quando a gente fala do papel do homem, né, a gente vai entender exatamente aquilo que eu estava falando, identidade e destino. Esse é o papel do homem, que na verdade é a figura de Deus Pai dentro de um lar. Reflete os caracteres de Deus Pai. Então, quando a gente começa a pensar em Deus na Bíblia, eu estava falando do Espírito Santo trabalhando dentro da palavra. O que a gente encontra o Espírito Santo fazendo? Agora nós vamos falar o que a gente encontra Deus Pai fazendo. E o que a gente encontra? A gente encontra assim, ó, que quando Deus se revelou para um homem, lá na palavra, todas as vezes que ele veio e se apresentou como Deus, imediatamente esse homem entendeu duas coisas: quem ele era e o motivo pelo qual ele foi criado. E quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a pensar na nossa vida, né, Marcos? E pode falar. Interessante essa questão. Então, nós poderíamos dizer o seguinte: a mãe, ela tem um papel, como o Espírito Santo, de cuidar, de proteger nesses momentos. Eu vou dar um exemplo assim, ó. Por exemplo, quando o João Marcos era pequeno, eu já segurava ele virado para todo mundo e empurrava ele para andar em cima da cama. E a Miriam estava ali em volta. Já estava dando destino, já estava dando destino. Vai, some. E a Miriam, não, tadinho, ele vai cair. Mas você cair, tá em cima do colchão. E eu queria ensinar ele A mãe, ela sempre pega o filho virado para ela. O pai já põe a mão no bumbum e vira para fora o filho, mostrando para as pessoas. A mãe, ela, né, quando é bebê, protege, nutre. Interessante essa questão. Se você olhar a história de Abraão, Deus chega para Abraão e fala assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Ele chega para Moisés no deserto, que vinha de uma frustração, não sabia o que fazer, e ele diz assim, Moisés, vai atender, vai libertar meu povo, que eu tenho um chamado para você. Ele fala para o profeta Elias, que está lá na caverna, depois de um momento de luta, e ele fala, ó, sai dessa caverna, vai, que eu tenho algo para você fazer, que é ungir reis. Então, para os homens que estão aqui conosco, né, e é extremamente importante isso, que nós tenhamos consciência disso, de que nós temos que, intencionalmente, como homens, lançar nossos filhos. Por exemplo, eu vou dizer uma forma de que eu procurava fortalecer a identidade do João Marcos. Eu falava para o João Marcos, João, não importa para mim se você for baixinho, se você for alto, se você for gordo, se você for magro, se você for bem nos estudos, se você não for bem nos estudos, você é meu filho. Então, é interessante que essa parte de dar destino, de incentivar ela é do homem, mas elas são complementares, porque o João Marcos diz que a Miriam é igual aquela mãe do Ben Carson, que o João Marcos disse que se ele quisesse ser um astronauta, a mãe dele ia dizer para ele assim, filho, vai ser astronauta porque você vai conseguir. E então, dentro dessa questão, é esse trabalho em conjunto de lançar o filho. E aí, Miriam, antes de eu voltar a você... A mãe criou as estratégias. A mãe disse, vai estudar aqui, vai fazer assim, foi procurando o que ele precisava, né? O pai, a visão. A mãe sempre ali, ó, por trás, criando as estratégias, a maneira, né, que Deus pode usar para que esse destino, né, as coisas, as ferramentas à sua volta para que esse destino aconteça. Interessante isso que a gente está colocando aqui, só voltando um pouquinho, fica uma pergunta aqui para você essa noite, como está o relacionamento de vocês? Como está o casamento de vocês? Eu falei semana passada de que, mesmo aqueles que estão separados, é o seguinte, como que está a criação a dois de filhos, mesmo os que são separados? Isso tem que ser algo intencional. E aí também, né, fica aqui para a gente estar orando depois, né, amor? Como que está o teu coração hoje com os teus compromissos, para você falar assim, olha, eu não estou legal e isso tem me atrapalhado de exercer a minha paternidade, tem atrapalhado de exercer a minha maternidade. Então, e pedir, Espírito Santo, me capacita nesse chamado que eu tenho, né? Então, outro exemplo que a Miriam comentou a respeito dessa questão, quando Deus tem um encontro com o homem, eu tenho certeza que você está ouvindo essa ministração,
de que quando a Miriam pontuou, quando Deus encontra Saulo, ele fala: Saulo, por que me persegues? E troca Saulo para Paulo. Abraão, ele troca de Abrão para Abraão. De Jacó, que era enganador, ele transforma em Israel. E eu tenho certeza que essas ministrações, a nossa oração em acordo, em conjunto, ela vai fazer isso sobre a sua vida e sobre a sua família. Ela vai trocar o teu nome, ela vai trocar o teu destino. E eu creio piamente nisso. E esse é o objetivo, né, Miriam? Sim. Disso que a gente tem feito aqui hoje, né? Então, pode ir. Uma das histórias bíblicas que eu mais me identifico, confesso para você assim, que para mim é aquela assim que eu mais me identifico, que eu mais consigo me ver nela. É a história de Moisés, né? Por tudo que Moisés passou e ele, digamos, saiu fugido, foi lá pro, né, deserto, ficou lá 40 anos. E eu gosto muito do versículo ali de Êxodo 3 e 11, quando ele chega aí lá no deserto, ele pergunta para Deus, quando Deus aparece para ele, ele fala: Quem sou eu? Quem sou eu? Quem, Miriam? Eu? Quem sou eu? Né? Para ir lá falar com o rei do Egito, para libertar o povo daquela terra. E aí o que acontece? Deus se revela para Moisés. Lá na sarça, ele se revela, e aí acontece aquela experiência do cajado, ele se transforma em cobra, e Deus começa a mostrar para ele quem ele é, Deus, quem ele é como Deus, e, né, que é o eu sou, a resposta que Deus dá é eu sou, ou seja, mostra para ele quem ele é, quem Deus é, a grandiosidade de Deus. E imediatamente, assim que ele entende quem é o eu sou, ele enxerga quem ele é em Deus, né? Moisés se né, enxerga e automaticamente ele já entende o destino dele e já se sente capacitado para fazer. E aí a gente encontra hoje muitas vezes pessoas que vêm conversar conosco, que estão com seus 40 anos, tal quanto né, muitos homens ali na Bíblia que viveram muitos anos, tal como Gideão, por exemplo, tantos outros que a gente vê que Deus vai lá e se revela, e eles não sabem quem eles são. Por quê? Porque eles tiveram esses problemas no passado, vinculados ao quê? À paternidade. Então hoje eles estão às vezes capenga, não sabem a profissão, não sabem, ou se encontram se aposentando querendo começar uma outra profissão, porque não se sentiram realizados a vida inteira naquilo que eles viveram, que eles, né, realizaram ali como profissional. Ministerialmente, a gente encontra muita gente, mas olha, o número é infinito, de pessoas que não sabem o motivo pelo qual foram criadas. E aí você pergunta, mas por quê? Porque elas não tiveram, os pais delas não tiveram esse entendimento no passado, não cumpriram com os seus papéis segundo a visão de Deus, da equipe de Deus. Então, o marido e a mulher não trabalharam juntos nessa, né, cumprindo com o seu papel, e ao mesmo tempo esse filho que foi gerado, ele tem, digamos assim, visões distorcidas de Deus Pai, de Deus Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Porque quando uma mãe, quando um filho tem problema de relacionamento, por exemplo, com uma mãe, como uma mãe não nutriu, quando não cuidou, quando tentou abortar, quando rejeitou, todas essas coisas, qual que vai ser a minha dificuldade como filha de Deus? De ouvir a voz do Espírito Santo. Lembra quem é a pessoa de relacionamento? Então, a maneira como eu me relaciono com o Espírito Santo está totalmente relacionada à maneira como eu me relacionei com a minha mãe. Porque ela refletiu o Espírito Santo na nossa casa, mesmo sem saber. E da mesma maneira, existem muitas pessoas que elas têm dificuldade em acreditar nas promessas de Deus, que elas têm dificuldade também, não só essa questão da identidade e do destino, às vezes elas até sabem quem são, às vezes elas até já estão vivendo o propósito de Deus, mas elas têm uma tremenda dificuldade de acreditar na promessa de Deus, que Deus vai fazer, de que Deus está com ele, inclusive nas promessas da palavra, de tomar posse para si e viver aquela verdade. Por quê? Porque um dia um pai falhou, um pai prometeu e não cumpriu,
Então, às vezes, a pessoa não, às vezes o pai foi um pai autoritário e não um pai como Deus. E é essa visão que ela tem de Deus Pai hoje está refletindo inconscientemente, sem ela saber. Está refletindo no relacionamento dela com Deus hoje. Interessante, Miriam, essa questão do relacionamento com Deus, Jesus fala, pedi, pedi, dá-se-vos-á. E, se eu não me engano, foi o Hernani Santos, que eu vi uma pregação dele, ele conta que ele entrou num orfanato e no berçário, com as crianças bem pequenas, nenhuma criança chorava. E ele disse, olha, como vocês são bons aqui, vocês cuidam tão bem dessas crianças. E a pessoa falou, não, sabe o que que é? Essas crianças, elas já choraram tanto, mas já choraram tanto e não tiveram resposta, que elas já não acreditam mais no choro. Então, eu não estou falando daquele choro de manipulação, mas aquele choro aos pés de Deus. Talvez você não chora mais aos pés de Deus porque você não acredita, não veio essa paternidade sobre você, de você falar assim, eu vou pedir e meu pai vai me responder. Nem que seja um não vou te dar porque você não está pronto, mas talvez você está igual aquelas crianças, você já não ora mais, você já não chora mais, porque o teu exemplo paterno, e aí deixa eu só pontuar, não é o exemplo só o paterno do teu pai biológico que te gerou, talvez a autoridade espiritual que cuidou de você até agora, qualquer sacerdote, Ou não cuidou ou nenhuma não cuidou, na autoridade de Deus. verdade, nenhuma autoridade espiritual, ela era distante, isso pode ter criado em você o sentimento daquelas crianças, daqueles bebês de, não adianta chorar, porque não vou ser atendido, né? E só pontuar, Miriam, eu creio até que está dando o nosso tempo, mas bem rapidinho, Jesus, ele disse assim, perante Pilatos, para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo. E tem a ver com o que você falou, que homens e mulheres chegam a essa etapa, às vezes os filhos saem de casa e eles perguntam, para que eu nasci? Para que eu vim ao mundo? Porque a família estava onde? Centralizada nos filhos. E não em dar um destino pro Exatamente. E aí, filho, quando o né? filho saiu, né, tomou o seu rumo, o pai e a mãe ficaram sem propósito, né? Então, Então, assim, por que nós estamos conversando sobre isso? Vamos encerrar agora aqui. Primeiro, eu quero que você entenda que nós não estamos falando sobre isso para encontrar culpados. amém. Tá? Nós não estamos aqui para fazer você olhar para trás e dizer: meu pai não fez isso, minha mãe não fez aquilo, meu pastor não fez isso. Não, nós não estamos aqui para encontrar culpados. Nós estamos aqui para quê? Para encontrar o que, Marcos? A restauração. A A restauração. restauração de tudo isso, para identificar o problema e buscar a restauração, né? Buscar viver, como a gente disse em todos os encontros, praticamente aqui, voltar ao plano original de Deus, ao projeto original. Então, hoje a gente não vai dar seguimento mais a esses conceitos, né? Não vamos aprofundar mais. Mas o que nós queremos que vocês saibam? Exatamente isso. Que assim como você, talvez você está aqui hoje e você está pensando assim, pois é, Miriam, pois é, Marcos, eu não vivi nada disso. Meus pais falharam comigo. Eu quero dizer para você que, possivelmente, se você é pai e mãe, você também já falhou. E como falhamos. Então, assim, nós tivemos que entender para mudar a partir de nós. E é por isso que o Senhor te trouxe aqui, para que você entenda a verdade dele, seja sarado, seja restaurado e você passe a viver algo novo, a plena, digamos assim, a plenitude, a vontade dele. Então, por isso nós temos nos encontrado, nós temos falado com vocês. Então, a nossa intenção, como disse, o que é? Não é colocar o dedo, apontar o dedo no narizinho de ninguém aqui, tá? Inclusive, lá na frente nós vamos ter outros encontros que vão falar do nosso relacionamento com os nossos pais, né? Qual que é a vontade de Deus e como eu disse, é um ciclo, a família é um ciclo. Eu vim falando com vocês em outras aulas que o que nós temos para ensinar aqui é algo cíclico, aonde começa nos filhos, né? E o Senhor vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, Miriam, você deixa eu fazer uma oração encerrando Claro, com aqui? certeza, só deixa eu ver aqui. Pai querido, nós queremos te agradecer por esta noite, por aquilo que foi ministrado. Tu conheces, Pai, o coração deste homem, desta mulher que está assistindo, Pai, essa ministração, Pai. Tu sabes, Pai, que talvez ela já não consegue mais chorar aos teus pés, porque não acredita mais. Sim, papai.
E eu quero pedir-te que o teu Espírito Santo, Consolador, que ensina a se relacionar, venha de Sim. forma sobrenatural, Pai, Amém, destravando, Senhor meu Deus, áreas da vida, Senhor meu Deus, Jesus. que se encontram entristecidas e adormecidas, Pai. Sim, Pai. E que cada pai aqui saiba como em ti, Senhor, criar dentro do filho um sentimento de que para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo. Por isso, Amém. Pai, em acordo, Pai, com os irmãos que estão conosco na live, com a minha família, nós concordamos na terra, Pai, para que seja ligado nos céus. Em nome de Jesus, Amém. seja abençoado.